Aberturas de animes. Onde vivem? Do que se alimentam? Porque às vezes ficamos tão marcados por aberturas simples de 1 minuto e meio. E como uma abertura de anime pode ser tão icônica e memorável a ponto de ser uma das primeiras coisas que a gente lembra quando pensa nesse seriado? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você deve ter visto alguma abertura de anime e pensado: carambolas, isto é um banger certificado. Mas uma abertura de anime incrível não é tão simples assim. É uma ciência altamente meticulosa e delicada. Eu sou Gustavo Laranja, doutorado em animes e mangás, e hoje nós vamos dar uma visita no famoso mundo das animações japonesas e descobrir como se faz a abertura de anime perfeita. Então, vamos lá! Pois bem, por mais que eu tenha exagerado antes, as aberturas de anime são sim muito mais importantes do que você pensa. Elas são tipo cartão de visita, a primeira impressão do seriado ou anime que você vai ver. Também seguem uns padrões bem notáveis que geralmente quase todas as aberturas de animes também seguem. Nesse vídeo eu vou falar o que na minha opinião é um dos requisitos para fazer a abertura de anime perfeita. Então, esses são os tópicos. Número 1, música. Número 2, visuais. Número 3, foreshadowing e simbolismo. Número 4, mudanças. E número 5, personalidade. Esses tópicos são para animes que se levam um pouco mais a sério. Eu não vou cobrar foreshadowing e simbolismo num anime de comédia besta, por exemplo, por mais que alguns desses até tenham. Ou também tem aqueles animes que tem aquelas aberturas super artísticas e estilizadas, não necessariamente se encaixam em todos esses tópicos que eu falei. É literalmente só a minha opinião, os meus requisitos pessoais. Então, dito isso, vamos para o número 1. Música. A música para mim é o tópico mais importante dessa lista, além dos visuais. A trilha sonora de algo marca coisas e momentos muito específicos. E a música provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que você vai lembrar quando pensar nessa abertura. Obviamente eu não estudei teoria musical para realmente saber o que faz uma música ser grudenta, mas eu acho que uma coisa que ajuda bastante é a consistência. Quanto mais você repete algo, mais isso acaba fixando com as pessoas. Seja isso temas de personagens, motifs, estilos de música e praticamente tudo. E com as aberturas funciona do mesmo jeito. Se tu mantém um padrão durante toda a série, combinado com a trilha sonora dela, obviamente ela vai ser mais lembrada por isso. Com animes às vezes feitos praticamente todas as aberturas por um grupo musical só, justamente por consistência. Por exemplo, Attack on Titan. De 7 aberturas, 5 foram feitas pela Linked Horizon. E é só escutar qualquer música deles que você vai perceber pelo estilo da música, a letra e basicamente tudo que esses caras são a voz de Attack on Titan. Outro exemplo que poderíamos dar seria Hanako Ito, que fez quase, se não todas as aberturas da franquia Science Adventures, que é uma franquia sobre visual novels e animes. E basicamente ela fez quase todas as aberturas dessas visual novels e animes, incluindo Steins Gate, Chaos Child, Chaos Head e muitos outros. Às vezes também o gênero musical da abertura também ajuda bastante nisso, como por exemplo Cowboy Bebop, que usa um jazz absurdo e, além de ser uma música muito boa, também combina com a trilha sonora do anime e simplesmente deixa aquela abertura muito especial. E também tem Sword Art Online, que por mais que você possa dizer qualquer coisa sobre esse anime, a trilha sonora dele é fenomenal. E junto com as aberturas, que tem aquele rock dramático que todo mundo gosta dos animes, é genuinamente um banger certificado. Mas, o que adiantaria uma música fenomenal se você não tem uma abertura visualmente bonita? Então, isso me leva ao próximo tópico. Número 2. Visuais. Uma abertura precisa ser interessante de assistir. Acho que isso é meio óbvio. Para ela ser única, ela precisa ser diferenciada e competente em praticamente todos os seus aspectos. Seja isso a fotografia, a direção, o ângulo das cenas, enfim, basicamente tudo isso. Ou às vezes ela pode ser só divertida mesmo de assistir. Um dos exemplos de abertura super lindíssima seria a segunda abertura de Kakegurui, que, não me leve a mal, a primeira também é bem legal, apesar de ser meio sus demais pra mim. Mas a segunda é uma das mais lindas que eu já vi, eu te juro, é só pegar qualquer print dessa abertura e tu consegue fazer um wallpaper. É nesse nível de bonito. E assim como as músicas, o visual também serve como uma espécie de cartão de visita, como a primeira impressão que você vai ter. Por exemplo, um anime com uma abertura super colorida e vibrante já vende a ideia do que vai ser o clima desse anime, como por exemplo, a abertura de No Game No Life.
E claro, se esse clima mudar, aquela abertura que antigamente era super colorida pode ficar super tenebrosa e dark, como por exemplo Black Clover, e faz um uso genial das cores da abertura para passar o simbolismo dela. Outra coisa que também chama muita atenção é quando usam técnicas de animação diferentes do convencional. Normalmente isso ajuda a deixar a abertura mais única e mais diferenciada, e ainda melhor quando esse único da abertura tem a ver com a proposta do anime, como eu disse antes. Como por exemplo, a primeira abertura de Beastars é totalmente feita em stop motion, uma técnica na animação onde ela é feita com fotos de várias poses de personagens, geralmente feitos de massinha, para fazer as cenas. E é comum vários filmes infantis que são focados em animais utilizarem essa técnica de animação, muitas delas até baseadas em fábulas e contos de fada. Voltando para Beastars, ele é basicamente um anime de romance sobre animais vivendo em sociedade, usando o instinto dos animais para criar o drama da série. Tem muitas ideias que a gente vê constantemente naquelas fábulas infantis. E ter uma abertura feita em stop motion deixa ainda mais especial e simbólico do que seria apenas um visual diferenciado. Aliás, falando nisso, número 3. Foreshadowing e simbolismo. Um tópico delicado, eu sei, mas admita, quando você descobre que aquela coisa na abertura era basicamente uma dica de algo que poderia vir no futuro, é muito legal. Essa é mais ou menos a definição de foreshadowing, um elemento ou cena que dá uma dica de algo que vai acontecer depois na trama, geralmente feita de um jeito bem sutil. Foreshadowing e simbolismo das aberturas podem vir também da letra da música e principalmente dos visuais. Pegando como exemplo a abertura de Black Clover que eu falei antes, ela é completamente feita em preto e branco, e a letra da música descreve a situação de um personagem específico, como se ele estivesse cantando. E na letra da música eles focam muito em pintar esse mundo cinzento, e adivinha só, quando toda a merda que tava rolando é resolvida, a abertura fica colorida na sua segunda versão. Outro exemplo seria Madoka Mágica. Eu acho que a gente já passou do ponto que todo mundo sabe que esse anime não é bem o que parece. E a abertura reflete muito bem isso. A Madoka raramente expressar felicidade e na maioria das vezes demonstrar uma tristeza e amargura mesmo quando tá vestida totalmente como uma garota mágica. Algo que, se você sabe o anime, você sabe bem o motivo. Tá vendo? Um bom uso do foreshadowing é quando ele é feito de forma bem sutil, e é onde você só vai perceber se você prestar bastante atenção na abertura e depois no anime. Infelizmente tem aberturas que usam esse foreshadowing de forma tão óbvia e tão ruim que basicamente fica um spoiler do seriado. E olha lá, a abertura mostra esse cara legal sorrindo, aí o vilão aparece logo em seguida. Meu Deus do céu, quem será que é o vilão? Também a gente tem o simbolismo, que é algo que praticamente todas as aberturas de anime têm, basicamente. É uma cena que significa algo mais profundo do que parece, e geralmente fica até misturada com foreshadowing. Um anime que faz isso de forma magistral é Death Note. Nas aberturas tu consegue apontar bastante simbolismo, alguns bem óbvios e outros um pouco mais escondidos, que fazem essas aberturas serem um primor de assistir. Mas às vezes nem tudo isso é o suficiente para mostrar o que uma abertura quer mostrar. Então nesse caso é o número 4, mudanças. Esse provavelmente é o tópico menos importante dessa lista, mas é um dos que eu mais gosto. Alguns animes têm o costume de mudar a abertura ao longo da história. Eu não tô falando de aberturas tipo Hunter x Hunter, que muda tudo menos a música, e sim quando alguns detalhes vão sendo adicionados ou retirados das aberturas enquanto elas acontecem. Por exemplo, em Steins Gate Zero, que tem duas versões diferentes da mesma abertura, com dois propósitos completamente diferentes que fazem sentido com a história. Até mesmo usando versos diferentes da mesma música para passar diferentes propósitos. Dragon Ball Kai também tem um lance muito legal de basicamente cada final da abertura ser correspondente à saga que o anime está acontecendo. E assim como Dragon Ball em geral, obviamente tem spoiler. Ah, esses caras não aprendem, mano. Não percam, o próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Frieza perde a luta. Tem alguns outros exemplos de animes que fazem esse tipo de coisa, mas eu vou me conter a falar só deles aqui, porque senão seria bastante spoiler. Mas enfim, por último, a gente tem o tópico final. Número 5, personalidade. Ok, lembra lá no começo quando eu disse que a música era o tópico mais importante da lista? Pois bem, eu menti. Uma abertura precisa de personalidade. Falei bastante vezes nesse vídeo que a abertura é a carta de entrada. E assim como uma carta de entrada, ela precisa representar tudo o que o anime é sobre. E fazer isso de uma forma única e memorável. Mas, como você me pergunta? Bom, usando os tópicos que a gente falou antes. Uma música incrível, porém distinta. Visuais bonitos, mas com significado por trás. E representando a história do seriado.
Isso é a definição de uma abertura boa, na minha opinião. Você precisa ver essa abertura e falar: isso só poderia ser a abertura desse anime e desse anime apenas. E tem diversos exemplos de animes que eu poderia dar que tem personalidade nas suas aberturas. Noragami, Goblin Slayer, Blue Exorcist, Parasite, Naruto Shippuden, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Re:Zero, Mob Psycho 100, Death Parade, Konjika no Gash Bell, Monster, Erased e muitos outros mesmo. Sério, eu ia ficar horas aqui falando. Todos esses animes que eu citei e também os que eu citei ao longo do vídeo são animes que têm personalidade nas aberturas, na minha opinião, que também convém perfeitamente o que o anime é sobre. Mas tem uma coisa, nenhum deles tem a abertura perfeita. Mas então, Gustavo, de todos esses animes que você falou nesse vídeo, qual seria o único que possui as aberturas perfeitas? Aquelas que executam todos esses tópicos de forma magistral e genial. Pois bem, amigo ou amiga, eu acho que você já esperava a resposta. Sim, JoJo's Bizarre Adventure, as aventuras bizarras de João. Esse anime tem provavelmente as minhas aberturas favoritas de todos os tempos. E calma que obviamente eu vou explicar. Vamos passar por cada tópico e analisar se JoJo realmente tem os requisitos para ser a abertura de anime perfeita. Música. JoJo é conhecido por ter músicas marcantes e incríveis. E todas, e eu repito, todas as aberturas têm uma música sensacional, com uma letra cheia de significado e sempre combinando com a parte em si e principalmente com o protagonista. Rock and Roll com o Jotaro em Stardust Crusaders, Jazz com o Joseph em Battle Tendency, disco dos anos 80 com o Josuke em Diamonds is Unbreakable e assim vai. É só banger. Banger certificado. E se não combina com os personagens, combina com o arco em si. Mas eu não vou ser seu amigo se você não gosta de Chase. Visuais. Essas aberturas são visualmente maravilhosas, super coloridas e interessantes de assistir. Também tem aquele mesmo lance de dá pra tu tirar um print e usar de wallpaper. Ou se tu quiser usar de thumbnail de vídeo. Algumas também usam o 3D de forma muito bem feita e dinâmica, como as primeiras 4 e principalmente a última da parte 6, Stone Ocean. Foreshadowing em simbolismo. Tem muito foreshadowing nas aberturas. Tanto que quando você termina o anime e olha a abertura de novo, você quase acha que é um spoiler. Eu realmente acho que tá tipo na linha tênue, tá ligado? Mas felizmente é feito de um jeito mais sutil e mais simbólico. Todas as aberturas têm segredos e simbolismo muito bem colocados e é um primor de assistir. Personalidade. Assim como o anime, as aberturas são totalmente estilosas e elegantes. Todas têm um estilo identificável e que apenas JoJo tem e que faz muito bem. E principalmente representam a maluquice que é JoJo's Bizarre Adventure. Por isso que esse anime, pra mim, tem as minhas aberturas favoritas de todos os animes. Pois bem. Testando, som, 1, 2, 1, 2. Pois bem, você deve estar se perguntando, o que foi esse vídeo? Pra ser honesto, eu também não sei responder muito não. Esse foi o meu jeito de falar de uma das coisas que eu mais gosto na indústria dos animes, que no caso são as aberturas, e que eu acho que não muita gente acaba valorizando hoje em dia. Eu sinceramente não sou lá, tipo, o maior fã de anime, sabe, de todos os tempos, mas se tem uma coisa que eu valorizo bastante é a música e as aberturas, e tipo, eu sinto que hoje em dia a gente acaba não valorizando tanto. Porque o tanto de esforço que alguém coloca só pra umas paradas que a gente vai ver em 1 minuto e meio é realmente sensacional pra mim. Bom, esse vídeo foi basicamente eu tentando esquivar de todo tipo de criticismo possível, porque essa comunidade otaku é maravilhosa, como você já deve saber. Não que eu esteja xingando fã de anime, sinceramente, é meio óbvio que eu gosto bastante de animes também, mas eu sinto que essa comunidade também não ajuda muito, não sendo muito receptiva a opiniões contrárias, se é que você me entende. Tá de sacanagem, nossa, moleque. Fritei o infeliz. Mas enfim, se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu tenho algumas outras coisas pra falar. Como de praxe, eu queria agradecer ao Kaundal por ter me ajudado basicamente no vídeo inteiro. Ele meio que fez o roteiro junto comigo, então, pô, sinceramente, sem ele esse vídeo não existiria. Então, se ficou ruim, pode cobrar ele, basicamente. E novamente, a arte da thumbnail foi feita pela Sayuri Hatano do Twitter. O link do Twitter dela tá aí na descrição, dá uma olhada lá porque ela desenha demais, como sempre. Então é isso, muito obrigado e valorizem mais as aberturas de anime. Até a próxima. Mané, não é que a abertura de anime é boa mesmo, velho? Mano!